Olá, meu nome é Thaís Grimber. Eu sou formada em marketing e propaganda e trabalhei nessa área muitos e muitos anos. E um belo dia eu morava sozinha em São Paulo, trabalhava o dia todo e eu cheguei para trabalhar e tinha um filhotinho de poodle que era de uma cria de um grande amigo de lá, que ele disse que eu tinha cara de que gostava de cachorro e ele me levou de surpresa, de presente. E foi como se meu mundo se abrisse, assim. É, Nossa, foi muita emoção de chegar lá e ter aquele poodlezinho. E aí eu, nessa época, tinha uma pessoa que me ajudava em casa e que ela morava lá em casa e ela também se apaixonou por ele à primeira vista, assim. E foi uma delícia, porque tudo mudou para mim. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa de noite e tinha aquela alegria e vivemos isso. Aí passou um tempo, alguns anos, eu ganhei um Golden, e aí fui fui me apaixonando por ele, já era diferente, outro gênio, outro tipo, outra alegria e outro tamanho. E aí era legal saber como é que os dois tinham personalidades diferentes, histórias diferentes. Passou um tempo, um dia eu fui num canil e comprei um setter irlandês, que é um cão que hoje tem, acho que muito pouco, que é muito diferente, é uma personalidade muito diferente. E aí fui me encantando com eles todos, e nessa época, que isso faz uns 30 anos, ainda não existia esses grandes pet shops de hoje, tinha umas casas que vendia ração, vendia coisas para animais grandes, pequenos, e eu fui lá um dia comprar ração e tinha uma gaiolinha que tinha um filhotinho, uma filhotinha de dálmata, que eu me encantei com ela na mesma hora e já levei para casa. Ela era branca e marrom, eu nunca tinha visto um dálmata branco e marrom, com um olhinho amarelo, era a coisa mais linda. E eu tinha uma grande amiga que era alta autoridade em cães, ela era presidente do Kennel Club de São Paulo, e eu liguei para ela correndo para contar da minha dálmata linda. E na hora que eu falei, ela é marrom, ela tem um olhinho amarelo, e ela disse, chama ela para ver se ela vem. E aí chamei, lá veio ela correndo bonitinha, filhotinha. Aí ela falou, poxa, que bom, porque os dálmatas fígado, que é uma palavra que eu não conhecia, quando é marrom, com olhinho amarelo, normalmente são surdos. E eu me espantei que se ela fosse surda eu ia amar do mesmo jeito, mas eu fiquei intrigada como é que ninguém me disse isso, nem a pessoa que me vendeu e tal. E aí comecei a procurar saber mais sobre como é que são essas coisas, porque são coisas genéticas, são coisas da raça, tem raças com dificuldades diferentes, cada uma que tem toda raça tem um pontinho fraco, e aí eu fui começar a estudar, a ler, não tinha esse mundo de informação que tem hoje, mas já tinha livros e comprei livros sobre cães e comecei a estudar. Passaram alguns anos, eu ganhei um filhote de Rottweiler, que eu era apaixonada, e ele, filhotão, aquela coisa pesada, grandona, e que eu olhei e ele tinha meio que mancava da pata traseira, e fui levar no veterinário para saber, ele falou, ele tem displasia, que eu já tinha até ouvido essa palavra, mas não sabia direito. Displasia é uma coisa genética que provavelmente ou o pai ou a mãe dele tinham, e a pessoa que fez essa cruza não teve a responsabilidade de não cruzar, porque se cruza algum com displasia e a outra não, provavelmente os filhotes vão ter, e é uma coisa muito dolorida para os cachorros. Eles têm muita dor, porque é uma má formação da coxa com a pata, e aí eles vão se ajeitando para não ter dor e vão mancando, vão se meio que pisando torto para que não doa. E se você não fizer nada, ao longo dos anos, ele vai daqui a pouco ter um problema de coluna de tanto pisar torto. Isso tudo foi me
dando cada hora mais vontade de aprender, de saber. E aí eu fui operá-lo, e é complicado, porque é um cão grande, mas graças a Deus viveu muitos anos com a pata consertada. Mas eu fui querer saber tudo, fui aprender tudo. Nessa época ainda não era comum você ter cães e gatos em casa, então eu não tinha gatos, mas eu tinha uma grande amiga que tinha um monte de gatos e também aprendi muito com ela, convivia com eles e fui sabendo que tipo de cada gato tem uma personalidade, e isso foi me deixando cada hora mais curiosa, mais querendo saber, e passam-se muitos anos e começa esse boom que existe hoje dos grandes pet shops, das N tipos de ração, ração para todo tipo de animais, e isso foi me deixando cada hora mais curiosa, mais querendo saber, e graças a Deus começou essa história de adotar, ao invés de comprar, o que era mais comum naquele começo, e aí os cães que são adotados são normalmente muito generosos, porque eles têm uma gratidão imensa por quem os adotou, e é uma raça misturada que tem alguma indicação de que da onde veio aquela raça, mas normalmente são muitas misturas, o que é interessante, ao mesmo tempo é importante se verificar mais ou menos, para a gente não ter aquelas mutações, aquela coisa que infelizmente não existe esse programa de castração muito forte por aí, então acaba cruzando um com o outro, um com o outro, um com o outro, e daqui a pouco acontecem coisas como hoje em dia, tem muitos cães surdos, muitos cães cegos, que, como eu disse, a gente vai amar do mesmo jeito, mas é importante que a gente saiba e que a gente se prepare para ajudá-los da melhor maneira, porque tudo, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente se interessa, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente fica sabendo dos inúmeros gatos que existem, raças ou não raças, dos cães, e aí eu fui me apaixonando e estudando, e nesse momento eu resolvi compartilhar um pouco de tanta coisa que eu aprendi, realmente um pouco, que não dá para falar de tudo, mas acho que vai ser interessante vocês acompanharem esse curso que eu preparei com o maior amor do mundo, falando de um pouco de cada coisa, para que a gente conviva melhor, para que a gente tenha a melhor experiência possível, ou quem já teve muitas, que tenha melhor ainda. Hoje em dia que essa coisa de adoção cada hora fica mais forte e melhor, o que é um benefício para eles, mas ao mesmo tempo saber que esses canis estão lotados de cães para ser adotados também merece uma reflexão da gente, de saber por que que tem tantos animais para serem adotados, especialmente os maiores, os que de repente alguém adota sem muito pensar e daqui a pouco devolve. Isso tudo, para mim, é um assunto que me importa, e eu resolvi dividir com vocês um pouco de tudo que eu estudei, e tomara que vocês aproveitem, porque é muito interessante e vale muito a gente conseguir entender o que eles pensam, o que eles sentem e o que a gente pode fazer de melhor por eles. Então eu espero que vocês aproveitem.